Bom dia a todos. Como vão vocês? Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bom? Mais uma aula hoje, agora a aula 4 já, hein? 1º de setembro de 2021. O ano já está seguindo para o seu trimestre final. E a gente pensando que a Tá pandemia vai acabar passando em rápido, né? 2020, né? E eis que estamos aqui. Muito bom. Eu acho que já tem um quórum suficiente para chegar, para a gente começar. Já comecei a gravação. Então, hoje a gente vai falar de negócio jurídico. Acho que, antes, porém, eu ontem recebi um telefonema de um colega de vocês, porque acho que confundiram e passaram o meu telefone como sendo o telefone do professor Thomas, que é o coordenador. E eu estou sentindo que está tendo algum problema com relação aos alunos que entraram no segundo semestre e só que estão, na verdade, fazendo o primeiro, que agora eles são alunos que entraram agora no curso. Tem alguém nessa situação aqui nessa turma, não tem? Ou não? Tem alguém que entrou agora e, na verdade, está matriculado no segundo semestre, ou não? Bom dia, professor. Eu Bom sou do dia. segundo semestre, vice-representante, e entraram 8 alunos novos do primeiro semestre que está no segundo. Entendi. E tem alguém aqui agora, né, presente na aula de hoje? Porque eu notei que tem gente saindo do nosso grupo. Tem. Tem? Porque eu notei que tem gente saindo do nosso grupo e eu imaginei que fosse por causa disso, porque ou tá perdido, ou então está se desvinculando porque não aceitou essa situação. Então, eu gostaria de dizer que quem estiver nessa situação e precisar do meu auxílio, não só naquela nossa aulona, né, que eu estou agendando a data, mas para intermediar junto com o professor Thomas uma explicação, uma orientação, pode contar comigo, tá? Ontem me telefonou um colega de vocês, mas ele é da noite, e esse colega de vocês eu encaminhei para o professor Thomas e já está sendo resolvido o assunto, né? Então, quem tiver alguma questão, pode falar comigo, né? Mas eu, como o semestre passado eu era coordenador, o ano passado eu era coordenador e eu tive que tomar essa decisão às vezes, porque quando não forma uma turma inteira, a gente não desassiste ninguém. Então a gente faz um aloca, né, para outro semestre, etc e tal, e aí fica com adaptações. Mas se faltou informação, se faltou acolhimento, conta comigo que a gente conversa, tá bom? Então, era isso. Então, eu vi que entraram mais alguns alunos, já saúdo todo mundo com bom dia. Nosso AVA, eu mexi lá, mas eu sei que ainda tem algum aluno que está com problema. Então, eu vou ter que conversar com o pessoal da TI para ver como é que se resolve. E eu dou um retorno para vocês ainda hoje, tá? Ainda hoje eu dou um retorno aí para vocês. Mais alguém que... eu vi que tinha alguém que tinha levantado a mão e depois abaixou. Será que foi porque eu já abordei o tema? Eu levantei a mão, professor. Foi em relação o que não subiu o material ainda da disciplina. Tá. Isso, inclusive o material que eu queria que vocês tivessem lido para hoje não foi possível, né? Eu vou ainda hoje dar um retorno para vocês sobre esse assunto, tá bom? Vou falar com o pessoal do TI da faculdade e ver se eles conseguem resolver isso para mim.
Eu acho que eu não sou o único professor que estou com esse problema, mas eu sei que tem professores que já não estão mais com esse problema. Não sei se é o caso aí de vocês, se vocês têm mais alguém com essa dificuldade, mas se não tiver, parece que o meu da noite já está resolvido. Aí agora falta aí alguns alunos da manhã. Mas a gente resolve ainda hoje. Tá? Pelo menos um retorno eu dou para vocês. Tá bem? Muito bom. Eu vi que tem... A Ana falou que o microfone dela não tá funcionando, mas que ela é do primeiro semestre. E não está aparecendo a minha matéria para você, né, Ana? E nem a biblioteca digital. Então, a Ana está com um problema que a minha matéria não aparece no AVA dela. Então, eu vou tomar essa anotação aqui e te respondo também, tá bom, Ana? E é uma pena que você não está com o microfone habilitado hoje, porque hoje é um dia, uma aula bem interessante e você participa bastante. Bom, quem quiser pode e deve abrir a câmera, o microfone, conforme a gente sempre fala, pode me interromper durante a minha exposição. Eu não tenho problema nenhum com isso. A gente pode dialogar enquanto a gente vai conversando. E hoje a gente vai falar sobre negócio jurídico, tá? E aí eu queria que vocês já começassem a participar. O que vocês entendem quando eu falo negócio jurídico? O que é que vem à mente de vocês? Um contrato? Contrato, isso. Um contrato. Muito bom. Agora, o negócio jurídico, ele nasce de um fato. E aí, antes de a gente estudar o negócio jurídico, a gente tem que estudar os atos que podem ser jurídicos e os atos que não são jurídicos. E aí a gente vai construindo a ideia do negócio jurídico. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar, que a gente vai refletir, é sobre os fatos que acontecem, fatos da vida. Então, o fato da vida pode ser um fato natural ou um fato provocado. Esse fato natural, a gente pode incluir aí como sendo, por exemplo, o fato de uma pessoa dormir, o fato de uma pessoa despertar, o fato de uma pessoa sair para caminhar. Nem todos os fatos que ocorrem na vida possuem repercussão jurídica. Se eu hoje sair para caminhar na hora do almoço, esse é um fato que aconteceu, mas é um fato que não tem repercussão jurídica. A nossa aula de hoje, por exemplo, é um fato, mas é um fato que possui repercussão jurídica. Por quê? Porque nós estamos no cumprimento de um contrato de prestação de serviços educacionais, em que a minha empregadora, Faculdade Campos Sales, se obrigou com vocês, e que se, por acaso, eu não lecionasse a aula de hoje, a gente teria o descumprimento de uma obrigação. Portanto, um fato jurídico, um fato de repercussão jurídica. Né? Isso ficou claro para vocês? Que a gente tem fatos? Outros fatos da vida também acontecem, como, por exemplo, eu posso conhecer alguém no dia de hoje, eu posso me tornar amigo de alguém, e isso tudo não tem repercussão jurídica. Mas eu posso, durante o dia, nesse momento em que eu conhecer uma pessoa,
eu posso simplesmente fazer um empréstimo de uma coisa, eu posso emprestar uma caneta. E aí, quando eu faço um empréstimo de uma coisa, esse fato jurídico passou a ter, quer dizer, esse fato natural passou a ter uma repercussão jurídica, porque eu, além de ter conhecido essa pessoa, eu também emprestei algo para ela, eu celebrei um contrato de empréstimo, né? Um contrato de empréstimo da caneta, né? Então, o que a gente pode concluir com isso? Que a gente tem fatos naturais, fatos humanos, e esses fatos naturais, eles podem ser fatos ordinários ou fatos extraordinários. O que é um fato ordinário? O nascimento de alguém, a morte. Isso é um fato... quando a gente fala sobre ordinário ou extraordinário no direito, ordinário é tudo aquilo que acontece de uma maneira normal, de uma maneira corriqueira, de uma maneira já prevista, né? Tanto é que a morte é a maior certeza que a gente tem da vida, né? E é normal também que nasça alguém, né? A partir de um relacionamento entre duas pessoas, é normal que se tenha um nascimento. Então, por isso a gente colocaria aí como 2 exemplos de fatos ordinários. No entanto, pessoal, a gente tem também fatos que são extraordinários. Então, o extraordinário, quando a gente fala extraordinário em direito, a gente está dizendo algo que não é necessariamente previsto, que não é algo que a gente tem a certeza que vai acontecer. Por exemplo, um terremoto, ele pode acontecer, mas não é normal que aconteça um terremoto no Brasil. Então, em outros países, talvez isso possa até ser normal. Então, os fatos extraordinários, eles estão classificados nos casos fortuitos, nos casos de força maior. Então, imagine que eu combino com vocês de... Eu não sei se está bom o meu áudio. Semana passada eu tive que ficar colocando aqui. Eu vou segurar de qualquer jeito para melhorar, tá? Mas a semana passada, digamos que na semana passada eu tivesse combinado com vocês de termos uma aula presencial hoje. E dá 9 horas eu não chego na faculdade, 9h30 eu não chego na faculdade, 10 horas eu não chego na faculdade. Vocês vão pensar o seguinte, olha, o professor, ele marcou com a gente. Se ele geralmente cumpre a palavra dele, se ele não cumpriu, aconteceu algo imprevisto, né? Então, vocês podem tributar que aconteceu um fato, um caso fortuito, um motivo de força maior. E aí a gente descobre que depois chega até vocês a notícia de que o prédio que eu resido caiu uma pilastra e o prédio desmoronou, né? Então, isso é um fato que não é normal, né? É um evento extraordinário. Não é todo dia que cai um prédio. Então, eu não fui até o nosso compromisso porque o prédio desmoronou. Então, isso é uma situação extremamente atípica, né? Então, os fatos naturais que são ordinários são aqueles tidos como fatos que as pessoas já esperam, né? Então, hoje pela manhã todo mundo acordou. Então, esse é um fato que é ordinário. Todo dia você acorda. Se você não morrer, que também é um fato ordinário, um fato também esperado, né? Você vai acordar. Então, agora, fatos extraordinários são aqueles fatos que, eventualmente, a gente não espera que vá acontecer. Muito bem. Diante disso, pessoal, o que é que a gente pode também considerar? Que esses fatos
podem também ser divididos em fatos humanos em sentido amplo. Então, são o que a doutrina chama de fatos. Daqui a pouco eu vou exibir para vocês uma imagem, tá? Mas daqui a pouco, uma imagem que vai dar para vocês o subsídio de compreender visualmente isso que eu estou já explicando. Tá? Mas a doutrina também separa entre os fatos humanos em sentido amplo, né? Os atos lícitos e os atos ilícitos. Tá? Aí agora eu quero a participação de vocês. O que é que a gente vai pensar quando eu falo para vocês que o direito também reconhece como um ato jurídico, um fato jurídico, os atos ilícitos? O que é que vocês pensariam? Então, professor, que os atos ilícitos, como eles fazem parte do jurídico, obviamente eles vão fazer parte dos fatos jurídicos. Porque para algo ser ilícito, ele tem que estar dentro de um jurídico, por exemplo. Tem que estar dentro de um... Tipo, fato jurídico é universal e os subconjuntos dele seriam o fato jurídico e o... jurídico não, os ilícitos e os lícitos, por exemplo. Mas, contidos dentro dele. Mas o que seria um exemplo de fato jurídico ilícito? Alguém matar outra pessoa? Sim, mas esse é um crime. É um crime. Né? O descumprimento de uma cláusula contratual? Esse é um exemplo. Um inadimplemento contratual. Muito bem. Um outro exemplo, sem ser o descumprimento contratual. Eu vou ajudar vocês. E aí, depois a gente vai olhar Código Civil. Tá? Por exemplo, quando a gente tem o dever de cuidado. Então, eu tenho que sair na rua, e quando eu sair na rua, eu não posso causar dano a alguém. Então, imagine que eu saio na rua, quero me sentar e aí eu sento em cima de um carro. Eu que tenho quase 100 quilos, sento em cima de um carro e vou amassar o carro. Eu não posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu cometi um ato ilícito. Por quê? Porque eu descumpri um dever de não causar dano. Se eu sei que eu tenho 100 quilos e eu vou sentar em cima de um carro, eu sei que ele vai amassar, eu estou fazendo isso consciente de que eu vou causar um dano. Então, aí eu cometi um ato ilícito. Né? Eu não observei um dever de cuidado. E aí, o Código Civil, que eu vou abrir aqui para vocês, no artigo 186, ele vai... Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Me faz um joia se já está vendo o Código Civil. Já? Ok. Então, no artigo 186, ele vai falar o rol, um conceito do que é ato ilícito. Tá? A gente vai estudar esse artigo no terceiro semestre, juntos. Mas aqui ele fala o que é ele define o que é um ato ilícito. Então ele fala o seguinte, que é aquele que, por uma ação ou uma omissão, ou seja, eu fiz ou deixei de fazer algo, né? Voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano ao trem, ainda que exclusivamente moral, ou seja, se eu sair na rua e xinguei alguém, humilhei alguém, uma pessoa que trabalha na padaria, eu fui tomar o café e eu achei que o café estava amargo e eu comecei a xingar o atendente. Falando que ele não presta, que ele não sabe fazer nenhum café, não sei o que lá. Independentemente de qualquer outro tipo de incidência, até de crime, né? Se eu
vamos imaginar que ele seja negro, homossexual ou de origem de outra, enfim, do Nordeste. E aí eu cometo algum tipo de preconceito com relação a ele, eu vou responder pelo crime também. Tá? Mas aqui nós estamos falando dos ilícitos civis. Tá? É claro que um crime também é um ato ilícito, né? Mas quando vocês estudarem direito penal, vocês vão ver que, além de ilícito, tem que ser antijurídico, né? Tem que ser crime, tem que estar descrita aquela conduta como sendo crime. Tá? Senão, não é um crime punível lá no Código Civil, no Código Penal. Então, a gente está falando dos atos ilícitos que são cíveis, né? Então, ainda que eu cometa um ato ilícito exclusivamente moral, ou seja, eu cometi não observei um dever de cuidado e acabei humilhando aquela pessoa na padaria. Eu cometi um ato ilícito. Então, ou seja, aqui ele fala que o ato ilícito ele se caracteriza pela ação ou pela omissão, sempre voluntária, tá? Porque a ação ou omissão involuntária, se eu fiz de uma maneira involuntária, não se caracteriza. A negligência, a imprudência faz parte de uma assunção de culpa, tá? Então, mesmo que eu não faça isso com intenção, mas que eu seja negligente ou imprudente e cause dano a alguém, eu cometi ato ilícito. Tá? Aí, só para antecipar para vocês, o 927 ele fala o que acontece quando a gente causa ato ilícito. Aquele que por ato ilícito, previsto lá no 186, depois no 187, causar dano a alguém, fica obrigado a reparar. Tá? Então, essa é a consequência de quando eu causo um ato ilícito. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar ainda sobre a constituição dos fatos, ou seja, agora sim, o que a gente está falando é isso. Ó. Eu vou ver se eu amplio um pouco para vocês verem. Vocês estão vendo aqui meu PDF agora, certo? Muito bem. Então, vejam só. Eu falei para vocês que a gente tem os fatos naturais, que podem ser ordinários e extraordinários. Esses fatos naturais, eles têm repercussão jurídica. Então, a doutrina ela fala o seguinte, olha, é errado a gente falar o conceito que o Carlos Roberto Gonçalves deu, que eu vou ler para vocês já, está aqui, né? Que ato ilícito, fato ou negócio jurídico é todo o acontecimento da vida relevante para o direito, mesmo que seja fato ilícito. É errado a gente afirmar isso pelo seguinte, a morte não é um evento relevante? Sim, porque ela gera aqueles efeitos da sucessão, do inventário, né? A vida não é um fato jurídico relevante? É. Por quê? Porque ela também gera efeito jurídico de obrigação de cuidado com o menor, obrigação de alimento. Então, tem uma série de repercussões jurídicas, né? Mesmo os fatos que são fatos naturais. Mas, o que o Carlos Roberto Gonçalves quer dizer? Que fato jurídico, né? Então, aquela coisa relacionada ao fato jurídico, no sentido estrito, é aquilo que vai criar para nós toda repercussão que produz efeitos jurídicos. Então, mesmo que um fato natural produza um efeito jurídico, então, por exemplo, eu posso conhecer hoje uma pessoa, o rapaz da padaria, e posso, nesse mesmo fato, ter humilhado ele. E aí, sim, criado uma obrigação de indenizar, conforme a gente viu. Né? Então, a doutrina faz essa subdivisão para melhor entendimento. Fatos naturais e os fatos que são
humanos, que são fatos desejados. Então, vamos imaginar que aqui seriam fatos involuntários e aqui fatos voluntários, né? E aí os fatos voluntários, eles têm duas subdivisões, os fatos lícitos e os fatos ilícitos. Eu comecei estudando com vocês, com a análise do artigo 186, os fatos ilícitos, mas agora a gente vai falar dos fatos lícitos. E aí, quando eu perguntei para vocês o que seria um ato, um negócio jurídico, vocês responderam um contrato, né? Um exemplo de contrato. E agora, o que a gente vai significar aqui? Então, o que a gente vai significar? Que os atos lícitos, eles são os atos que a lei permite. Então, são fatos em que a lei permite que você faça e que vão ter repercussões jurídicas. Então, são atos permitidos pela lei. Tá? Então, atos ou fatos lícitos são atos em que a lei dá permissão. E os fatos e atos jurídicos ilícitos são aqueles em que, embora o direito proíba, eles produzem efeitos jurídicos e que são efeitos indesejados. Pela sociedade, pelas pessoas. E por isso, eles geram um dever de indenizar. Tá? Então, essa é um conceito que eu estou dando para vocês. Então, significa dizer o seguinte, que os atos e fatos lícitos são todos aqueles em que a lei permite o seu acontecimento. Vamos olhar o artigo 185 do Código Civil. Dos atos jurídicos lícitos. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, ou seja, que não sejam contratos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Então, o que a gente precisa fazer? Voltar aqui atrás, lá de onde a gente parou, e eu estou mostrando isso para vocês entenderem onde que a gente parou e para onde a gente começa. A gente parou no artigo 103, quando a gente estudou os bens públicos. E aí a gente começa a estudar fatos jurídicos e negócios jurídicos. Eu fiz a introdução para vocês, dizendo sobre os atos jurídicos, e agora a gente vai começar a falar o negócio jurídico. Está aqui na nossa tela. Primeiro, fato, ato jurídico lícito, a gente falou sobre tudo aquilo que não é proibido, meramente lícito, ou seja, a gente tem uma coisa no direito que chama-se princípio da autonomia da vontade. Eu posso fazer qualquer coisa desde que ela não seja proibida. Eu posso pichar muros? Não, isso não. Por quê? Porque isso é proibido. Existe uma lei municipal que proíbe isso.
eu estou vendo que está tendo alguma conversa no WhatsApp. É alguma coisa que eu preciso falar? Não. Era mais de uma aluna não conseguir acessar o microfone, professor. E o chat também, mas eu acho que por causa do Teams... O chat é a faculdade que não liberou. A faculdade que não liberou? Beleza. Tá bom? Só para esclarecer para vocês, eu acesso o Teams pela minha conta da faculdade. E aí eu tenho algumas funcionalidades liberadas. Por exemplo, gravar aula eu posso, compartilhar a tela eu posso, mas o chat só eu que consigo escrever. Por exemplo, acabei de escrever aqui, oi. Mas vocês não conseguem também responder. Então, eu tenho acesso ao chat e vocês não. O acesso de vocês não permite que vocês façam o chat. A Ana pediu. Nós, o primeiro semestre, estamos todos sem microfone. Ana, o chat é isso que eu te expliquei. Agora, o microfone não deve ser uma coisa do Teams. Deve ser... Você não tem nem o lugarzinho para habilitar isso? Professor, verifica uma coisa. Quando você vai abrir aqui para entrar na nossa chamada do Teams, você entra numa equipe, né? Equipe do, sei lá, segundo semestre de Direito. Na verdade, eu criei uma equipe para eu ter sempre esse link. Eu criei uma equipe, dei o link para vocês e todos vocês entram no meu link. E se a gente, se o senhor adicionar a gente, eu acho que fica liberado. Tipo, na equipe em si, como membro. Vamos lá. Vocês... Bom, vamos pegar o caso da Ana, então. A Ana está aqui como convidada. Tornar um participante. A função determina que ele pode compartilhar conteúdo. Ana, vê se você consegue. Não. Aparece o microfone para você ativar? Eu vi que aparece, mas não consegui ler o resto. Eu coloquei ela, tornei ela uma participante. A função de um participante determina que ele pode compartilhar conteúdo, silenciar outras pessoas e muito mais. E eu coloquei ela. Quem mais que não está com o microfone, Caio? Acho que todo mundo que está como convidado, professor, não está conseguindo. Vou fazer isso com a Aparecida. Aparecida, veja se você consegue falar. Bom dia. Bom dia, conseguiu? Agora sim. Tá, então vamos lá. Eu estou colocando todo mundo que está como convidado. Agora Bom dia, professor. Bom dia. Agora eu vou O meu colocar... está funcionando normalmente, está ativando e desativando normalmente aqui. Legal. Agora eu vou colocar a Fernanda. Fernanda, vê se você consegue falar. Oi. Bom dia. Bom dia. Agora vai ser a Lourdes. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Obrigada, tá tudo bem, tudo ok. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pelo que eu estou vendo, o Caio é um expert de meeting, né? Ó, deixa eu ver. Ó. Microfone. Permitir microfone para todos os participantes.
Quem pode apresentar? Todos. Pamela, agora você. Dona participante. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Teoria da Constituição. Vou deixar você como participante também. Bom dia, professor. Só testando meu microfone. Bom dia, tá testado. Tá aqui. Qual que é o Ana Laura? Tem mais gente aí, Caio? Você consegue fazer isso ou não, né? Eu consigo sim, professor. Então faz isso pra gente. Já libera todo mundo. Agora, a Ana ainda não, né, Ana? Será que se a Ana sair e entrar, ela consegue? Eu acho que sim. Às vezes também os colegas dela estão conseguindo. Então. Eu tô então, conseguindo, sou da turma dela. Acho que é um problema, então, mais do Teams dela, professor. Tá. Então tá. Eu acho que os outros foram, né? Os outros que estavam pendentes foram. Maravilha. E agora, isso fica assim para sempre, né? Eu espero que sim, professor, mas se não... É porque quando a pessoa está como convidada, significa que ela não entrou nem com um e-mail. Ela só entrou, colocou o nome dela. Porque eles ainda não têm um e-mail institucional. Entendi. Tá, então pode ser isso. Legal, vamos lá. Então, obrigado, Ivana, por você participar e abrir. Obrigada a você. Vamos lá. Voltando, então, a gente vai fazer o seguinte. Agora todo mundo fica com o microfone fechado e pode deixar a câmera aberta, tá? Então, vamos lá. Daí eu fui dizendo para vocês que o... Oi. Oi, agora voltou. Ai, que bom, graças a Deus! Conseguimos. Graças ao Caio, hein? Valeu, Caio. Obrigada, Caio. Aparecida, todo mundo aí. Agora sim. Então, vamos lá. A gente vem estudando, então, a partir de lá do artigo 70 e pouco, e agora a gente vai falar sobre o negócio jurídico, tá? É o artigo que eu falei para vocês mais importante do nosso estudo. O artigo 104, tá? E aqui a gente vai precisar dar uma voltadinha para relembrar o que é a capacidade civil, tá? O que é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, o que é a forma prescrita ou não defesa em lei. Tá? Então, para isso, a gente vai ter que ir lá no artigo... Eu estou abrindo para vocês, mas quem está anotando, tá? A gente vai ter que ir lá no artigo 3º, lá no início. Então, a gente, ao invés de a gente ler só o 3º e o 4º, a gente vai falar do 1º e do 2º também. Então, toda pessoa ela é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Pessoal, quem é pessoa? Qualquer ser humano que nasceu com vida é pessoa. Esse é um fato, é um ponto que a gente tem que considerar. Então, todo mundo é pessoa. De uma maneira popular, de uma maneira pedagógica, a gente diz. Todo mundo é pessoa. Agora, a lei ela vai fazer algumas ressalvas que são colocadas no artigo 2º, 3º e 4º. Mas essa ressalva não é no tocante a pessoa deixar de ser pessoa ou ser menos pessoa.
é com relação à sua capacidade de exercer os atos da vida civil. Então, o artigo 2º ele diz o seguinte, que a personalidade civil, ela, de uma pessoa, né, ela começa com o nascimento com vida. Ou seja, para que eu tenha personalidade civil, eu tenho que nascer com vida. Porém, a lei coloca a salvo, desde a concepção, os direitos daquele que ainda vai nascer, que a gente chama de nascituro. Então, quando que é a concepção, pessoal? Quando houve a fecundação. Quando o espermatozoide se uniu ao óvulo e fecundou. Então, quando houve a fecundação, a gente tem a concepção. E, a partir da concepção, a gente tem ali um pequeno serzinho que vai se desenvolver e que a lei chama de nascituro, porque o nascituro é aquele que está por nascer, é aquele que ainda vai nascer. Então, esta pessoa que ainda vai nascer, ela tem alguns direitos, mas notem, é uma pretensão, ainda uma expectativa de direitos. Por quê? Porque ele vai precisar nascer com vida para que aqueles direitos se convalidem. Tá? E nesse sentido, a gente pode ter por certo que nós teremos o direito do nascituro, inclusive aos alimentos antes de ele nascer, para cuidados do pré-natal. Vamos imaginar que a mãe tem uma gravidez de risco e precise de auxílio, o nascituro pode pedir esse alimentos ao pai, né, sempre representado pela sua mãe. Isso a gente vai estudar melhor com calma no momento futuro, quando vocês estiverem, se eu não me engano, no 6º semestre. Mas é importante que vocês já saibam que existe isso. E outra coisa importante é vocês entenderem o seguinte, como eu ainda estou fazendo uma matéria introdutória, né, de direito civil, então vocês tiveram direito, quem teve, né, já, ou quem não teve ainda vai ter o direito civil 1, que também é uma matéria introdutória, a gente precisa voltar a coisas que vocês já estudaram, como, por exemplo, esse artigo 1 e 2, e 3, e 4. A gente vai voltar também em alguns outros que vocês já estudaram, e a gente vai seguir para outros artigos que vocês ainda vão estudar, como foi o caso do 186 e do 927. Isso porque eu não posso falar para você, por exemplo, de responsabilidade civil, sem mostrar para você o que é um ato ilícito, como é que a lei define o ato ilícito, e qual é a consequência que está lá no 927. Tá? Mas a regra é que a gente vai estudando os artigos na sequência do Código Civil. Mas não se aborreçam pelo fato de eu ir lá para o fundo, depois eu voltar e ler, inclusive, coisa que vocês já leram, mas é porque isso precisa para fazer sentido para vocês. Ademais, o aprendizado ele vem com o aperfeiçoamento, com a repetição. Então, vocês precisam ler esses artigos algumas vezes para vocês compreenderem. Notem que aqui na minha tela aparece aqui uma redação dada pela Lei 13.146. Porque em 2015, houve uma revogação de 3 incisos do Código Civil aqui. Quando eu estudei com esses incisos. Eu estudei já com o Código Civil novo, mas houve um momento, e aí vem uma grande confusão, que eu acho que é legal, inclusive ontem eu atendi uma pessoa no escritório,
E ela falou que ela não podia casar porque ela era menor de 21 anos. E isso é verdade. Houve um momento, antes de 2001, em que a maioridade de uma pessoa, ela acontecia com 21 anos. E aqui a gente vê que a maioridade ela é com 18 anos, né? Então, quem é menor de 18 e maior de 16 tem uma incapacidade relativa. Após os 18 anos, você tem a menoridade cessa aos 18 anos completos. Antigamente, isso estava escrito que a menoridade cessa com os 21 anos. Então, hoje, desde 2001, a gente tem uma situação em que os menores de 16 anos, eles são absolutamente capazes, e haviam outras pessoas incapazes, né? Absolutamente. E isso foi revogado porque a lei sofreu uma alteração. Vamos até ver se a gente tem aqui o texto anterior do Código Civil. Acho que a gente não vai achar fácil isso. Mas a gente tinha lá outras pessoas que também eram absolutamente incapazes, né? Aqui a gente tem hoje uma redação mais simples. Então, quem são pessoas incapazes? Os menores de 16 anos e ponto final, tá? Hoje, desde 2015, é assim que funciona. Absolutamente incapaz quer dizer o seguinte, pessoal, que essa pessoa não pode celebrar nenhum tipo de negócio jurídico. Absolutamente incapaz quer dizer que a pessoa não pode assinar sozinha absolutamente nada. Se ela der um recibo, essa pessoa esse recibo não tem validade. Essa pessoa não poderia ter celebrado um negócio jurídico. Um absolutamente incapaz, em regra, não poderia sequer ir até a padaria e comprar uma bala. Para vocês verem como é a abrangência dessa incapacidade. Mas a gente também tem costumes, né? Então, o comerciante acaba vendendo para pessoas menores de 16 anos, mas ele poderia se recusar? Sim, porque ele não é obrigado a fazer negócio jurídico com pessoa incapaz. Bom, o artigo 4º, ele fala da relativa capacidade, tá? Que é a certos atos ou a maneira de os exercê-lo. Quando a gente fala de capacidade relativa, né, ou incapacidade parcial, que são sinônimos, a gente tem 4 hipóteses em que a lei diz o seguinte: olha, esta pessoa, ela até pode assinar, mas ela precisa também de ser assistida por alguém capaz, por um representante legal. Significa dizer, pessoal, que lá no pessoal do artigo 3º, ou seja, os menores de 16 anos, eles nem assinam juntos. Eles simplesmente não assinam. Têm de ser assistidos por alguém. Melhor, têm de ser representados por alguém. Aqui, no artigo 4º, os relativamente incapazes, eles devem ou podem ser assistidos, ou seja, alguém assina junto. Ele assina e um representante legal assina. Quem são essas pessoas? Os maiores de 16 anos e menores de 18. Ou seja, quem tiver entre 16 e 18 completos
tem que ter uma assistência. Os ébrios habituais, ou Professor, melhor, desculpa interromper, entre 16 e 18, mas também quem possui algum tipo de deficiência incapacitante, não? sim, esse que você está falando está aqui no inciso 3º. Ah, tá. Tá? Então, primeira hipótese de incapacidade relativa, as pessoas que possuem entre 16 e 18. Tá? Agora, se a pessoa tiver 18 completo e 16 completo, né, vai considerar que 18 completo a pessoa tem capacidade civil plena. Então, há uma crítica aqui. 17 anos, 12 meses e 29 dias. Quem tiver 18 completo já é maior de idade. Então, eu faço aniversário, anotem bem aí, eu faço aniversário dia 6 de março. Tá? O ano que vem, não esqueçam de me escrever. 6 de março. Se eu tivesse... Exato. Se eu tivesse completando 18 anos, não é verdade, tá? Apesar de parecer. Mas se eu tivesse completando 18 anos no dia 6 de março, a partir do dia 6 de março eu seria considerado maior de idade. No dia 5 de março, eu ainda sou menor de idade. Então, assino um contrato no dia 5 de março, eu devo ter um assistente. Alguém, um representante legal, precisa assinar comigo. Agora, se eu tiver completado 18 anos, no dia 6 de março, eu assinaria sozinho. Deu para entender isso? Uhum. Os ébrios habituais. Quem sabe o que é um ébrio? Quem tá só... Alcoolizado. É isso. Bom, só estar alcoolizado não é É aquele embriagado, né, professor, que tá tontinho. Ébrio habitual é quem tá sóbrio aliás, quem tá sóbrio habitualmente, tem problema com alcoolismo, tá sempre fora de si por algum uso. O habitual é aquele sujeito que ele tem gravíssimo problema com álcool. Isso. Ou seja, ele está sempre sob o efeito de álcool, porque ele já está numa fase que ele acorda pela manhã e ele já bebe. Isso é lamentável, tá? Eu atendi uma pessoa, uma senhora, mãe de 2 criancinhas, que o marido dela faleceu com 40 anos. Deixa eu só colocar para carregar aqui. Espera um pouquinho. Meu carregador está com algum probleminha. Espera um pouquinho só, espera aí. Então, e aí eu atendi uma senhora que ela perdeu o marido com 40 anos, porque ele vivia sempre embriagado, e aí ele teve cirrose hepática. Então, ele seria considerado uma pessoa, um ébrio habitual, né? Mas não precisa acordar de manhã já e beber. Mas eu tinha um vizinho também que ele bebia todos os dias e ele ficava alcoolizado todos os dias. Essa pessoa, por que a gente não sabe exatamente qual é o momento em que ela
está consciente, ela vai ser considerada uma pessoa da qual ela tem relativa capacidade. Então, se você quiser comprar uma coisa de uma pessoa que você sabe que está sempre embriagada, você precisa pedir, você até pode, mas você precisa que algum representante legal também assine junto, porque essa pessoa vai estar assistida, né? Eu vou ser sincero para você, o grande problema do alcoolismo é justamente o fato da pessoa não aceitar que ela tem problemas com álcool. Então, dificilmente você vai ter uma situação em que a pessoa vai se reconhecer como ébrio habitual, né? Então, da mesma forma, reiterando tudo que eu disse, os viciados em tóxico também. Professor, tem uma situação que ocorreu numa cidade aí com a qual eu tenho relacionamento, no interior do Rio Grande do Sul, que o senhor era alcoólatra, assim, ao extremo, ficava tirado na rua, e era extremamente rico, proprietário de terras, e tomaram as terras dele, sentaram para beber com ele, fizeram ele assinar todos os documentos, passando tudo para esses caras, e tiraram tudo dele, ficou sem nada. Então, aqui seria uma solução, né? Anulação do negócio jurídico em razão do não preenchimento do artigo 104, que a gente vai voltar lá daqui a pouco. Então, eu não quero que você deixe eu esquecer de a gente falar desse caso daqui a pouquinho, quando a gente voltar no 104. Vai fazer todo sentido. Mas vocês viram que tem pessoas que todo mundo sabe que ela tem problema com álcool, faz essa pessoa assinar um negócio jurídico e tem como reverter, tá? Então teria solução para esse caso. E também os viciados em tóxico, tá? Pessoas que também têm o mesmo problema, só que aí com drogas. E aí o efeito da droga, ela é diferente do álcool, que só depois de muito tempo que a pessoa passa a ter problema de... O álcool, ele queima neurônio, né? Então, queimando o neurônio, a pessoa vai tendo alguns problemas, mas o álcool, ele talvez seja mais perigoso porque ele é mais lento, né? Então, a pessoa passa a ter problemas, de fato, depois de algum tempo, que ela depende das doses que ela toma diariamente, né? Mas ela passa a ter problema depois de um tempo. Então, aqui é uma situação, uma zona muito cinzenta. Então, eles são considerados incapazes, relativamente incapazes. Outros, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, são as pessoas que possuem problemas de ordem psiquiátrica, tá? Por exemplo, uma depressão, que seria uma situação transitória, ou uma pessoa que possui algum problema de ordem psiquiátrica também, mas que seja permanente, que seja irreversível. Por exemplo, a pessoa tem mal de Alzheimer já no estado avançado. Ela tem uma impossibilidade de exprimir sua vontade permanente, né? Então, isso seria uma causa de você avaliar se a pessoa não pode exprimir a sua vontade. Agora, vamos imaginar que a pessoa tem um problema de fala, mas ela consegue compreender. Ela foi, por algum motivo, ela teve um câncer na laringe e não consegue falar, mas ela consegue entender e ela consegue falar a vontade dela. Então, eu vou pedir para a Ana, que é atriz, né, Ana? Vou pedir para você responder uma coisa sem você falar para mim. Tá? Essa é uma brincadeira bem simples que a gente vai fazer.
Você aceita, tem que ser positivo, tá? Senão perde a nossa... Não, enfim, decide. Você aceita vender o seu veículo para mim? Mas não pode falar. Ela disse que sim, mas parece que ela está em dúvida. Se eu fosse o tabelião, eu não teria convicção de que ela aceita vender. Por quê? Porque ela revelou uma dúvida. Ela disse que sim, mas eu não fiquei convencido de que é sim. Agora, eu vou perguntar e você vai responder com convicção. Você aceita vender o seu veículo para mim? Ó, sem dúvida. Então, vejam, ela não falou, digamos que ela tivesse uma incapacidade de fala, mas ela pôde nos revelar a sua vontade, ela exprimiu a sua vontade. E isso acontece com uma pessoa que está na cama de um hospital, que ela não tem nem forças para falar, mas ela consegue talvez apertar a mão. Então, um tabelião ele pode ir até o leito de morte daquela pessoa e aquela pessoa exprimir a sua vontade. Olha, seu José, eu estou aqui a pedido dos seus filhos e eles pediram para que eu fizesse aqui a venda de um imóvel que é de propriedade do senhor e eu preciso saber se o senhor consegue, se o senhor consente com essa venda. Aí ele faz assim: olha, seu João, eu não estou muito segura, então eu vou dar a mão para o senhor. Se o senhor apertar minha mão, significa dizer que o senhor vende, que o senhor deseja vender. Aí ele vai lá, aperta forte a mão da escrevente. Significa dizer o quê? Que ele exprimiu a vontade dele. Então, nesse caso, ela poderia fazer o negócio jurídico, esse negócio jurídico seria válido, tá? Se a pessoa não puder exprimir a sua vontade, ela vai ser assistida por alguém. Ou melhor, é assistida por alguém. E, por fim, os pródigos. Alguém sabe o que é um pródigo? É quem gasta muito dinheiro, gasta todos os seus bens, dá todos os seus... Faz parte, tipo, dissolve todos os seus bens, porque não sabe controlar dinheiro, essas coisas. Aquela pessoa que é viciada em jogo, ou vai, tipo, numa casa de jogo e ela acaba gastando tudo que tem, ou vai apostando e não controla, acaba não controlando, não se controlando. E vai apostando, aposta até mesmo os seus bens, né? Sua casa. Ele coloca em jogo tudo que ele tem, ele não quer nem saber. Então, o pródigo, muito bem, vocês estão afiados. O pródigo, ele é aquele, por conceito técnico, é aquela pessoa que dilapida o seu patrimônio. Ou seja, ela simplesmente pega tudo aquilo que ela tem sem se preocupar com a própria subsistência e ela dá a alguém, dá às pessoas. A famosa frase, o filho pródigo, a casa retorna. Quer dizer, perdeu tudo, jogou tudo fora. Exatamente, mas às vezes nem a casa dos pais para retornar tem. Então, se uma pessoa for considerada pródiga, e quem é que considera? Só o fato da pessoa ser generosa? Não. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que as pessoas me reconhecem como sendo uma pessoa generosa. Inclusive com nota, hein, pessoal? Mas não quer dizer que eu seja... Isso é bom, isso é bom. Isso é bom. Mas não quer dizer que eu seja pródigo, tá? Generosidade demasiada, aí sim. Então, eu deixo de comer para dar para alguém. Eu pego tudo aquilo que eu ganho e eu dou. Existe um bilionário americano que ele falou o seguinte: olha, tudo que eu tenho, eu não preciso. Eu tenho muito mais dinheiro do que eu preciso. Então, eu vou ficar com 10% do que eu tenho, e ele continua sendo um bilionário. Ele pegou
90% do que ele tinha e doou. Quer dizer que ele é pródigo? Não. Ele ainda ficou com muito dinheiro. Ele disse, olha, com a idade que eu tenho para me sustentar, com 10% do que eu tenho, e aí ele foi lá e doou 90% do que ele tinha. Essa pessoa chama Warren Buffett. Inclusive, hoje ele voltou a ter muito mais dinheiro, inclusive porque ele é um grande investidor da Bolsa, e aí ele ganhou dinheiro de volta, mas ele fez um trabalho muito altruísta e ajudou muitas pessoas com essa quantia que ele doou. Então, o pródigo é aquele sujeito que ele dilapida seu patrimônio, ele gasta mais... Vamos lá pedir patrocínio para ele. Ele gasta mais do que necessário, ele é um esbanjador, ele é um perdulário, tá? Esse seria o pródigo. Bom, os indígenas têm legislação especial, então a capacidade civil dos indígenas a gente vai estudar num outro momento, né? E aí a menoridade ela cessa com 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada a praticar todos os atos da vida civil. Cessará para os menores a incapacidade, ou seja, são causas em que os menores podem ser emancipados, né? Pela concessão dos pais, então é uma emancipação que os pais outorga mediante um instrumento público, pelo casamento, pelo emprego público efetivo, pela colação de grau em ensino superior e pelo estabelecimento civil comercial ou pela relação de emprego, desde que, em função deles, os menores de 16 anos completos têm economia própria. Casamento não tem dúvida, pela concessão dos pais não tem dúvida. Se uma pessoa menor de 18 anos conseguir passar em um concurso público e for nomeada, também seria o caso de uma emancipação. Ela seria considerada maior para efeitos legais. Mas isso são situações raras, né? A pessoa colou grau em curso superior, também uma situação rara. Por ter renda própria. Por exemplo, a Sandy e o Júnior, né? Quando eles eram pequenininhos e eles tinham lá renda própria. Isso seria o caso de uma emancipação. Isso tudo aqui não é importante para o que a gente vai estudar agora, mas uma coisa eu quero chamar a atenção. Com que idade a pessoa idosa é considerada incapaz? Eu torno capaz com 18. Com 70, com 80, ela é incapaz? O que é que vocês acham? A resposta é não. 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 Velho a não menos, é a menos incapaz. que tenha alguma senilidade avançada, né? Alguma debilidade mental por conta da idade, da senilidade, né? Mas aí eu posso ter isso. Porque já está expresso antes, já no artigo 4º. Artigo 4º? Já está expresso esses casos. Eu posso ter isso com 40 anos ou com 80. Sim. Né? Significa dizer que não existe limite de idade para a maioridade. Então, o meu avô, ele quer casar com uma menina de 25. Ora, ele pode. A única ressalva que a lei vai fazer é que o casamento deles precisa acontecer pelo regime da separação total de bens. Mas o caso do Cid Moreira, que a família está afirmando que ele está com debilidades psíquicas, que a esposa está depedrando o patrimônio dele. Isso é uma situação que vai depender de um laudo, mas pelo que eu vejo
o Cid Moreira, eu acompanho ele na rede social, pelo que eu vejo, o Cid Moreira, ele goza de... Acho que ele tem quase 90 anos e ele goza de plenas faculdades mentais. Ele dá entrevista. Então, assim, de cara... Claro que eu não sou médico. De cara, a alegação da família dele não não deve prosperar, né? Mas isso vai ser apurado por um laudo médico, né? E o laudo médico ele é difícil, viu? Porque eu preciso contar para vocês que eu estive fazendo o processo de interdição de uma pessoa e conversamos de uma maneira perfeita. Ele, inclusive, na audiência, o promotor perguntou se ele sabia que dia era hoje. Eu sei que dia é hoje porque eu estou aqui com o reloginho aqui na minha frente. Mas, normalmente, eu me confundo. Hoje é dia 24. Ele sabia 1º de setembro de 2020. Mas alguns casos psíquicos, eles têm também tendências à manipulação, né? Alguns casos de bipolaridade extrema, eles conseguem manipular. Por isso que há necessidade de uma perícia médica. E aí o promotor falou assim, o senhor sabe quem é o presidente da República? Sei. Era a Dilma, mas agora saiu o Michel Temer. E o pessoal fala que ele é o golpista. Que beleza. E o vice-presidente? Fulano de tal. O governador? Fulano de tal. Só faltou ele falar o nome dos 518 deputados. Ele parecia ter uma capacidade plena, mas depois, quando foi submetido a uma perícia médica, com testes adequados e etc. e tal, o médico ressaltou que ele tinha absoluta incapacidade, ou seja, ele não tinha capacidade civil para poder exercer sozinho os atos da vida civil. E aí, nesse caso, a gente teve aí um êxito na nossa ação, né? Bom, então, sobre capacidade civil, a gente já conversou. E aí eu vou voltar lá no 104, e agora vai ser o momento de a gente falar algumas coisas importantes para vocês. Primeira coisa importante. Aqui no 104, eu estou falando de validade do negócio jurídico. Ou seja, ou o negócio jurídico ele é válido, ou ele é inválido. Significa dizer o seguinte: o artigo 104 ele está colocando para nós elementos essenciais de validade. Sem a presença de um desses elementos aqui, o negócio jurídico ele não tem validade. Portanto, ele é um negócio jurídico nulo. Olha que interessante. Primeiro requisito de validade. O agente precisa ser capaz. Ora, capacidade, ela tem a ver com o artigo 3º e com o artigo 4º. Um negócio jurídico é válido se o sujeito tiver 16 anos? Não. O negócio jurídico ele é válido se o sujeito assinar sozinho um documento vendendo o seu imóvel, sendo ele ébrio habitual? O caso narrado pela Ana, lá do interior de Rio Grande do Sul, é considerado um negócio jurídico válido? Não. Por quê? O sujeito tinha problema com álcool, deram álcool para ele, fizeram
negócios jurídicos consistente na venda do seu próprio patrimônio e ele perdeu tudo que tinha. Em sã consciência, ele teria feito isso? Não. Significa dizer que esse negócio jurídico ele é nulo. Existe diferença de negócio jurídico anulável para o negócio jurídico nulo. A gente vai ver isso ainda. Pois não, Nathalie? Professor, nesses casos, por exemplo, no caso do exemplo que a Ana deu, né? Quem poderia entrar com uma ação para regulamentação desses imóveis? O Estado não, só as partes, né? A família, interessadas. Né? O Estado pode também. Também pode. Tem que nomear um procurador, não é, professor? Alguma coisa assim? Mas a questão é como que o Estado vai ficar sabendo disso, né? A família ignorante, vem do interiorzão, ninguém com conhecimento jurídico. Muito bem. É o seguinte, o Estado, ele é inerte, né? Ele precisa ser provocado. Mas existem alguns órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, que tutela interesse de pessoas incapazes. Então, todo processo que você tiver um incapaz envolvido, o Ministério Público vai atuar necessariamente. Então, toda ação que eu tenho uma criança, por exemplo, uma ação de alimentos, o Ministério Público vai assistir como a gente chama de custos legis, como fiscal da lei. Muito boa essa discussão que a Nathalie trouxe e que a Ana também colaborou, e o Caio também. Pelo seguinte, como que fica sabendo? Ora, basta alguém ir lá no Ministério Público e falar com o promotor, que o promotor já pode se intrometer neste caso particular, sim. Por quê? Porque ele está ali para defender os interesses de pessoas incapazes. O próprio... Mas, professor, isso seria uma situação ideal, né? Esperando que o promotor... Porque para o promotor se dispor a realmente dar esse passo para enfrentar, sabe-se lá quem são essas pessoas. Eu não sei se um promotor faria isso, assim, se não tivesse uma razão muito forte, né? Sim. Para você ter uma ideia, e aí eu já até vou abordar um caso bem atual, a gente fala sobre pessoas vulneráveis. As pessoas que estão lá no inciso 4º, no artigo 4º, nos incisos de 1 a 4, são consideradas pessoas vulneráveis. Por exemplo, um promotor ele pode... do nada processar um marido que bate na mulher sem que ela tenha reclamado? Não. Pode. Pode. Ah. Qualquer pessoa pode. E aí, recentemente, entrou em vigor uma lei, que eu posso até localizar o número para vocês já, mas entrou em vigor uma lei que determina que o síndico denuncie violência doméstica. Ai, que bom! Então, vamos imaginar que a moça, ela tem ela apanha do marido, e os vizinhos ouvem. O vizinho hoje ainda não está obrigado a denunciar. Mas ele pode denunciar. Ele pode. Mas na verdade teria que ser assim algo uma obrigação tácita, né? Uma obrigação ética pessoal, né? Essa já existe, né? Existem as campanhas. Então, por exemplo, vocês sabem, né, daquele xizinho na mão, né? Uhum. Se alguma mulher fizer isso aqui, tiver um X para você, você denuncia, você pega ela, você não larga dela, chama a polícia e fala, essa mulher tá... Professor, existe bastante casos que acontece bastante até, que é tipo, a mulher, ela liga para a polícia, denuncia, a polícia vai lá na casa dela, só que quando ela vai para a casa dela, a mulher se nega a ir para a delegacia por algum motivo. Ela fala que não quer, porque só queria que dá um susto,
que só queria que ele parasse, sei lá, alguma coisa assim, e ela se nega, e a polícia não faz mais nada a partir daí. O certo seria ele fazer alguma coisa, levar o cara forçadamente para lá? Bom, antes de responder, eu É preciso porque é mais dizer, penal isso aí, né? eu preciso dizer, não. Antes de responder, eu preciso dizer para vocês, vocês são incríveis. É sensacional dar aula para vocês. Ai, que bom. Porque vocês deixam eu com uma liberdade, a gente consegue cumprir nosso conteúdo, mas a gente consegue falar sobre muitas outras coisas que eu acho que faz muito sentido para vocês aprenderem agora. Até porque a gente deixa a nossa aula mais prática. Então, eu vou responder com o maior prazer essa pergunta do Caio, e depois eu vou voltar naquilo que a gente estava falando da denúncia e do trabalho do Ministério Público e do mundo ideal, tá? O mundo ideal é o mundo que a gente tem que perseguir, mas tem um mundo que acontece. Então, respondendo ao Caio, o policial, ele chega lá no momento do conflito. Para que serve a polícia militar? A polícia militar, ela tem uma finalidade de trazer, evitar a prática do crime e trazer paz social. Essa é a função da polícia militar, muito bem, em sua maioria, ela é bem realizada. Existem, como no campo dos jornalistas, dos artistas, dos advogados, existem os maus profissionais, assim como também existem os maus policiais. A polícia militar, que é quem é chamada naquele momento, ela tem uma obrigação de trazer paz social e portanto, ela atua como mediadora de conflitos. Qualquer cidadão vendo um crime acontecer, então, se o policial viu a mulher ser agredida, ele deve conduzir todo mundo para a delegacia, ainda que coercitivamente, ainda que sem a vontade. Ah, não quero ir. Mas eu sou policial e ele bateu na senhora na minha frente, ele vai ter que ir para a delegacia. Na delegacia, o delegado vai ter que fazer... Primeiro que existe delegacia especializada, então eles vão encaminhar para a delegacia de defesa da mulher. E na delegacia de defesa da mulher tem um procedimento, que é um procedimento que eu digo que é o fluxo de um rio. Você não consegue parar o fluxo de um rio. E lá na delegacia da mulher, uma vez que houve a denúncia, eles vão até o fim, mesmo que a vítima não queira continuar. Ah, perdoou, não sei o quê. Inclusive, se foi em flagrante, dificilmente o sujeito não vai ficar preso. Por quê? Geralmente, delegado pensa o seguinte: olha, eu vou lhe dar voz de prisão porque você foi preso em flagrante, é um crime inafiançável. Depois você, na frente do juiz, na audiência de custódia, você prova que você não tem que ficar preso, aí é problema seu, que a prisão é ilegal, isso é problema seu. Para mim, você cometeu um crime, pegamos você em flagrante delito, vai ficar preso. E isso acontece com bastante efetividade. Tá? O trabalho realizado pela delegacia da mulher é muito efetivo. Agora, o Caio falou uma coisa que acontece muito, infelizmente. Às vezes, a mulher, ela chama a polícia sem que o sujeito tenha feito qualquer coisa para ela. Ela chama a polícia dizendo que ele bateu nela, sendo que ele não bateu. E aí o policial militar, naquela hora do conflito, ele fica sem saber o que fazer, porque ele sabe que se ele levar aquele casal para a delegacia, ele vai ser preso. E isso seria uma coisa injusta. Então, o policial vê que a mulher está muito agitada, a mulher conta que, olha, eu não quero mais, porque, na verdade, o que aconteceu foi que ele me traiu e eu fiquei com raiva dele, então eu chamei a polícia, porque eu quero matar esse filho da mãe, não sei o quê. Aí o policial faz uma avaliação mais coerente para a finalidade que ele existe, que é apaziguar esse conflito.
Mas considerando que isso é um caso pontual, né, o certo é levar para a delegacia, né? E qualquer pessoa que surpreender alguém, né, um homem, prevalecendo-se de relações domésticas, né, cometendo o crime de violência doméstica, ainda que seja uma violência psicológica, né, você pode denunciar, sim. Você pode denunciar e você pode, inclusive, dar voz de prisão. Qualquer cidadão pode fazer isso. O problema é que existe uma cultura errada, uma cultura machista, que diz que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E isso hoje vem sendo Não estava na ressignificado. Constituição antiga, anterior a 88, que o marido podia dar correções de leves a moderadas nas mulheres, né? Nós ainda vivemos, não vamos negar esse fato, né? Mas a nossa cultura, não estou nem falando do direito positivo, do direito escrito, mas a nossa cultura ela é muito machista. E a nossa cultura ainda acredita que o homem pode trair a mulher tranquilamente, ele é fanfarrão, o bonzão, mas se a mulher trair, ela é uma vagabunda. Então, a gente tem ainda muitos resquícios culturais de machismo, né? Às vezes até a própria mulher é machista, né? Isso também acontece. Fato esse que hoje, por exemplo, como é que um síndico, né, hoje em 2021, um síndico passa a ser obrigado a denunciar uma violência doméstica no condomínio? Isso é um tremendo de um avanço, né? É uma vitória para as mulheres. E a violência, a gente acha que violência é sinônimo de olho roxo. Não é. Pode ter alguém aqui agora sendo vítima de violência contra a mulher e não denuncia, por quê? Porque existe uma violência econômica. Ela sabe que se ela denunciar, ela vai passar fome, ou ela acredita nisso, talvez ela nem passe, mas o fato é de ela acreditar nisso, né? Que o agressor, o abusador, né, ele também tem um modus operandi de manipulação da vítima que ela acaba acreditando que ela precisa dele, né? Exatamente. É o psicológico, né? Isso. Os abusos. É o abuso psicológico. E aí o trabalho Exato, o trabalho do Ministério Público, pessoal, é claro, o Ministério Público, assim que um promotor tem notícia, ele pode livremente denunciar. Mas precisa ser provocado. É como, por exemplo, a violência doméstica. Ela não deixa de existir porque ela não foi denunciada. A violência doméstica ela continuou existindo, mas ela só vai ser punida ou só vai ser tratada a partir do momento que houver uma denúncia. Então, por isso que é necessário conscientização. O que eu vou dizer sobre o caso que a Ana trouxe para nós? Eu vou dizer o seguinte: além da capacidade do agente, a gente tem que pensar o seguinte: a forma de realização do negócio jurídico, então, ou seja, a história ela tem algum detalhe que a gente não sabe, pelo seguinte: compra e venda de imóvel tem uma forma obrigatória, tem que ser feito por escritura pública. Então, se o sujeito estava sob efeito de álcool, provavelmente o tabelião ele deveria saber, ele deveria perceber. Então, tem coisas piores. Você não sabe como as coisas funcionam nesta cidade. Exatamente. Existem coisas piores que estão por trás do que ela contou para nós, que é justamente o que inviabiliza essa denúncia, essa atuação do Ministério Público. Então, vejam, eventualmente o cartório age em conluio, eventualmente... Para você ter uma ideia, o cartório de registro de imóveis de lá, aí se descobriu que depois de 15 anos que o cartorário tabelião
operava, ele não tinha licença para ter o cartório, porque ele também não era formado em direito, tinha que ser formado em direito, e ele era o tabelião, aí agora trocaram, e tudo, acontece de tudo no interior do Rio Grande do Sul. Mas infelizmente isso acontece também em São Paulo, e também, é claro que em cidades de maior vulnerabilidade, porque, veja só, o que também a pessoa que vendeu o imóvel, o senhor que você comentou, ele deve ser uma pessoa, apesar de muitas posses, ele deve ser uma pessoa que foi criada num ambiente em que ele, uma vez que empenhou a sua palavra, ele tem que cumprir. Então, ele nunca vai discutir algo que ele assinou. Não, e também fragilizaria ele, tem toda a questão da hombridade, né? Exatamente. A hombridade masculina. Exatamente. Então, ele assume esse prejuízo, né? Então, ele talvez seja o primeiro a validar o negócio jurídico que foi inválido, mas na forma legal, né? Então, assim, o que eu tenho que ensinar a vocês? Qual é a grande lição da aula de hoje? A grande lição é a seguinte: se você tem ausente o preenchimento dos requisitos do artigo 104, que eu vou exibir novamente para vocês, para a gente poder seguir para a nossa reta final da aula, se não existir o agente capaz, se tiver problemas na capacidade civil do agente, se você não tiver um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e se a forma daquele negócio jurídico não tiver sido observada, e você for procurada por uma pessoa que precisa anular um negócio jurídico como esse, e eu tenho um caso desse no escritório, né, muito recente, entrou semana passada, de anulação de negócio jurídico, você deve perseguir o que diz a lei. Agora, a grande lição que eu quero dizer para vocês é a seguinte: vocês estão lendo aqui, por isso que eu quis exibir, vocês estão lendo aqui que o negócio jurídico ele tem que ser escrito, está escrito aqui? Obrigatoriamente escrito? Não, não está escrito. Significa dizer o seguinte, que eu posso ter negócio jurídico verbal, desde que a lei não proíba que ele seja verbal. Portanto, venda de imóvel não pode ser verbal, porque a lei proíbe. Mas venda de um celular pode ser verbal. Venda de um veículo pode ser verbal. Não precisa fazer contrato para isso. Então, a gente vai parar aqui hoje, nessa nossa aula. A gente vai precisar de umas 2 ou 3 aulas para a gente concluir negócio jurídico. E assim que a gente concluir o negócio jurídico, a gente encerra a nossa matéria para a prova 1, para P1, tá? Que eu não sei se já está marcada para vocês, mas, se eu não me engano, ela acontece esse mês aqui ainda, né? Professor, por favor, e aí se o TI não tiver subido os materiais para nós e não entrar a prova aí nesses próximos dias, porque já faz aí quase um mês de aula que a gente está sem acesso aos materiais, né? Ó, eu te dou a minha palavra que hoje isso vai ser resolvido, porque eu vou dar um jeito de resolverem isso para mim. Você tem um caso atípico, pelo que você me contou, não aparece a minha disciplina no seu AVA, né? Não, aparece a sua disciplina, eu entro na sua disciplina, não aparecem os materiais da sua disciplina. Entendi. É o mesmo caso dos meus colegas. Ah, então tá. Eu pensei que a minha matéria não aparecesse para você. Não, a sua matéria aparece, não aparece. Então é menos grave. Está com conteúdo vazio. Até o plano de aprendizagem, está tudo vazio. Tá.
Isso eu vou dar um retorno para vocês ainda hoje. Tá. Tá? Também não estou com acesso, já mandei ali, já fiz um chamado e também não estou com acesso à biblioteca digital através de nenhuma disciplina. Isso parece que é um problema que todo mundo tem ainda. Eu não sei se tem alguém... Agora, o que eu vou fazer eu vou colocar para vocês um backup de todos os materiais no WhatsApp e vou colocar para vocês o material da biblioteca que eu quero que vocês leiam. Tá. Isso, o AVA vai ser resolvido, mas eu vou colocar também no WhatsApp para não ter problema de atrasar, tá? Vamos considerar assim. Você vai salvar da biblioteca e vai compartilhar com a gente, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. E agora, faltando 4 minutos para a gente acabar, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês de algo meu, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês essa imagem que ilustra aqui o chefe, né, de cozinha. E agora, se aproximando da hora do almoço, isso deixa a gente um pouco mais animado até. Mas o que eu queria que vocês refletissem é o seguinte: seja o líder da sua vida. Tenha você o controle da sua vida. Não deixe nada e ninguém atrapalhar você de atingir suas metas de vida. Seja, portanto, o chefe da sua vida. Queridos, muitos são os obstáculos que fazem com que a gente desvie do nosso foco. A palavra pecado, ela designa, na verdade, que você erre ou que você se desvie do seu alvo. A gente lembra de pecado como aquele ato ou atitude humana que faz com que a gente não cumpra o que está escrito nos 10 mandamentos. Para outras religiões não cristãs, nem existe a palavra pecado. Mas se você for pensar, é um pecado você deixar de estudar. É um pecado você cursar o curso de direito e não se tornar um operador do direito. Seja ele um advogado, seja ele um juiz, seja um promotor, seja um consultor jurídico. Então, não peque. Não permita errar o teu alvo. Hoje, você tem alvos, você tem metas de vida. Só você pode alcançá-los. Se você for o líder da sua vida, se você tiver o controle da sua vida, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Você não pode deixar ninguém te atrapalhar. Esse ninguém é ninguém. É um amigo seu que lhe convida para ir à praia quando você tem que estudar, ou no momento em que você tem que estudar. É o seu cônjuge que ainda não aprendeu que você precisa daquilo para vocês mudarem todos vocês de vida. Mas isso é conversável, portanto, eu recomendo que você converse com essas pessoas e você explique que você tem metas pessoais, que você tem objetivos de vida e que você precisa alcançar. E ainda digo o seguinte: convide essas pessoas para atingir as suas metas de vida. Note, pessoal, que alcançar o seu objetivo, formar-se em direito, tornar-se um operador do direito, um advogado, um promotor, ele não diz respeito exclusivamente a você assistir às aulas. Ele diz respeito a você ler livros que também não sejam livros jurídicos, mas que sejam livros que vão aumentar seu nível cultural, a sua expressão, a sua possibilidade de comunicação. Diz respeito a você participar de eventos culturais, como, por exemplo, peças teatrais, shows, frequentar cinemas e tudo aquilo que compõe
a parte cultural que uma pessoa que tem graduação precisa ter. Então, aproveitando aí a flexibilização, as vacinações, eu recomendo para vocês, inclua essas pessoas que estão ao seu redor e que eventualmente precisam compreender melhor que você precisa de um tempo para você estudar, mas inclua essas pessoas no sua namorada, seu namorado, nesses eventos de extra classe de formação da sua formação acadêmica, como shows, como teatro, como cinema, né? Então, inclua essas pessoas para que elas se sintam acolhidas também. Mas tome você controle, rédea da sua vida para você poder chegar aos seus objetivos. Elimine tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te impede de crescer. Elimine, portanto, a preguiça. Você é quem diz se você está cansado ou se você está descansado. Não trabalhe cansado, mas também não seja preguiçoso. Essa é a mensagem do professor de hoje. Por isso eu desejo que vocês tenham uma excelente continuidade de semanas, que vocês tenham forças para poder estudar, para alcançar os objetivos, para ler os conteúdos, para assistir às aulas, e que vocês, no final de semana, possam ter tempo com a família de vocês, porque não existe nada mais importante nesse mundo do que a nossa família. Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus, e ainda hoje a gente vai se falar lá no nosso grupo, eu mandando notícias sobre o água para vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, professor, muito obrigado. Tá bom, professor. Tchau, obrigada. Fiquem com Deus. Obrigado. Tudo de bom. Tchau, professor. Obrigada. Tudo de bom.